com chave de ouro as outras 12 lições que nós tínhamos falado sobre problemas que afetam a nossa mente, que tem trabalhado aí nas nossas vidas e tem feito com que a nossa mente tenha perdido a característica natural que Deus deu de mente saudável, Então, a gente acaba, em decorrência de alguns problemas, alguns fatores externos e outros problemas de saúde, perdendo a condição natural que Deus nos deu. E essa lição de número 13, ela vai falar, o tema da lição é Vivendo a Vida com Deus e o seu propósito. Os irmãos que têm a revista, vamos fazer a leitura, irmãos? Texto áureo, vamos ficar de pé? O texto áureo da lição se encontra em Jeremias, no capítulo 1 e o versículo 5, para quem não tem a revista, tá? Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. A verdade aplicada da lição é descobrir e buscar viver o propósito divino para o qual fui criado, é buscar o reino de Deus para a minha vida. A lição nessa noite tem 3 objetivos que a gente vai tentar falar resumidamente aí, porque o tempo é curto, mas vamos tentar falar resumidamente desses 3 objetivos, que é refletir sobre o que tem dirigido a nossa vida, apresentar as vantagens de uma vida com propósito e mostrar os valores eternos de uma vida com propósito. O texto de referência, irmãos, é muito interessante. A gente podia encerrar a lição terminando a leitura do texto de referência, porque é um texto muito rico, que dá para a gente falar pelo menos até 00:30 aqui. 1 Pedro, no capítulo 4, primeira epístola a Pedro, capítulo 4. O versículo que nós vamos ler é o 7, 8, 9, 10 e 11. 1 Pedro 4, do 7 ao 11. A gente vai fazer uma leitura alternada, tá, irmãos? E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder, para todos sempre. Amém. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, estamos mais uma vez aqui, Senhor, na Tua casa. Senhor, com o intuito de Te louvar e adorar o Teu nome, Senhor, aprendendo a Tua palavra. Deus, nessa noite, que o Senhor prepare, Pai, o coração dos Teus servos que estarão, Senhor, ouvindo a Tua palavra nessa noite. Deus, assim como prepara o meu, Senhor, para ser um canal, para falar não a minha vontade, Deus, mas aquilo que é a Tua vontade que o Senhor já colocou no meu coração. Pai, que o Teu nome possa ser glorificado, que a Tua palavra, Senhor, possa provocar mudança nas nossas vidas, que possamos sair daqui, Senhor, mais crentes do que nós entramos, e que Teu nome, Senhor, venha sempre ser exaltado nas nossas vidas. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu vou tentar aqui, irmãos, nesses poucos minutos. A missão é difícil, estava até falando com a aula ali mais cedo, A missão é difícil de trazer uma aula que a gente traz de manhã com 1h30, e 1h30 já é pouco, não é, Alfa? Para a gente falar sobre os temas, e a gente tem um pouco menos que 1 hora para falar sobre isso. Eu vou correr um pouquinho, irmãos, mas o importante é que nós entendamos aí o objetivo dessa lição e possamos compreender a palavra de Deus. O comentarista, ele vai falar da lição nos seguintes termos. Ele vai dizer o seguinte:
que a vida do ser humano, ela precisa ter um propósito. E ele vai falar que o ser humano sem propósito na vida é como um barco sem leme. É como se não tivesse nenhum sentido a vida de uma pessoa que não tem um propósito. E o comentarista ele vai além, ele vai dizendo que muitas vezes, além de nós não termos propósitos, a nossa vida ela é dirigida por motivações erradas. Então, além de nós não termos propósito, a gente também deixa que motivações erradas dirijam a nossa vida. E eu quero começar falando um pouquinho sobre o primeiro objetivo da lição. O primeiro objetivo da lição é a gente refletir sobre o que tem dirigido a nossa vida, né? E quando a gente fala de direção, né, para a maior parte dos irmãos e irmãs aqui que dirigem, né, quando você está num carro, a direção define para onde o carro vai ir. Se você vira a direção para a direita, o carro vai para a direita. Se você vira para a esquerda, o carro vai para a esquerda. Então, a direção aqui, o que tem dirigido a nossa vida é nesse mesmo sentido. A direção é o que vai nortear a nossa vida e vai dizer para onde que a nossa vida está indo. E o comentarista, ele começa dizendo que muitas vezes a gente tem deixado que motivações que não são as ideais acabem dirigindo a nossa vida, definindo para onde que a gente vai e para onde a gente deixa de ir. E aí a gente precisa falar um pouquinho dessa noite sobre isso. Algumas pessoas têm sido dirigidas pela culpa, o comentarista fala, né? Como se a culpa tivesse o poder de decidir como nós vamos agir ou como nós vamos deixar de agir. Vocês estão com a Bíblia aí, né, irmãos? Então abra a Bíblia que vocês vão ler a Bíblia comigo aqui hoje. Salmo 86, o verso 5. Quem abriu e achou, pode ler. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te encontram. Então o salmista está dizendo que existe um que perdoa, né? E esse que perdoa é Deus. Então nós aqui começamos dizendo que a culpa ela não pode dirigir a nossa vida. Nós não podemos ser dirigidos pela culpa. Uma vez que o sangue de Jesus e o sacrifício dele na cruz nos livra de todo pecado. E Jesus na cruz é capaz de perdoar qualquer pecado, né? Muitas vezes a gente tem a ideia ou a gente tem a impressão que existem alguns pecados que não podem ser perdoados, né? Mas todos os pecados eles podem ser perdoados. E se você está aqui nessa noite e a culpa tem determinado de alguma forma como você vai agir ou a direção da tua vida, é hora de você engatar aí a marcha ré do teu carro, voltar e entender que Deus é capaz de nos perdoar, só Ele. E se Ele nos perdoa, nós podemos seguir em frente, sendo direcionados por Ele e não pela culpa. Mas Isaías 43, 25. E eu mesmo sou que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Isso é Deus falando, né? Então Deus diz que é Ele que apaga as nossas transgressões, né? E os especialistas dizem que grande parte dos problemas, como depressão, como síndrome do pânico e todos esses outros problemas aí que tem uma classe deles aí, são vários. Esses problemas geralmente eles acontecem, existe um gatilho, né, para esses problemas. Existe algo que acontece na nossa vida que acaba disparando aí esses problemas, fazendo com que eles passem a existir. Um desses gatilhos é a culpa. Muitas vezes nós somos massacrados e nós somos atemorizados por uma culpa
que a gente carrega dentro da gente e a gente acha que nem Jesus é capaz de nos eximir de algo que nós fizemos ou de algo que a gente deixou de fazer. Mas nessa noite eu tenho uma boa notícia para você. Existe um Deus que perdoa todos os nossos pecados. E aí não existe motivo para que a gente seja dirigido pela culpa. Para a gente finalizar a questão da culpa aqui, não é só o Heber que pode ler não, tá gente? Vocês podem ler também, tá? Mateus 6, o 14 e o 15. Eu falei que Deus ele é capaz de perdoar a gente e que a gente não tem nenhum motivo para ser dirigido por qualquer tipo de culpa. Mas Jesus aqui está dizendo assim o seguinte, ele está dizendo, tudo bem, eu perdoo vocês de todos os pecados, sem nenhum problema. Meu sacrifício me habilitou a fazer isso. Só que existe aí um parênteses a ser aberto nessa colocação. Ele fala assim, eu perdoo vocês, da mesma maneira que vocês perdoam quem tem ofendido vocês. Então, isso é muito bom para a gente pensar nessa noite. Como será que nós temos perdoado as pessoas que nos ofendem? Né? E é uma má notícia. Se você não consegue perdoar, provavelmente também você não está sendo perdoado. É o que a Bíblia diz. Então, Deus ele nos criou e Deus ele quer que nós vivamos livres de qualquer culpa. Ele quer que nós vivamos livres. Mas o perdão de Deus ele começa a atuar na nossa vida a partir do momento que a gente começa a perdoar os nossos irmãos, os nossos semelhantes. E aí, um dia questionaram Jesus e falaram assim, mas Jesus, se o meu irmão pecar contra mim e eu perdoar, e no mesmo dia ele pecar de novo, tem que perdoar de novo. E aí tem que perdoar, se ele voltar na sua vez, no mesmo dia 70 vezes, perdoa 70 vezes. Se você não perdoar, eu não posso perdoar você, é Deus falando. Muitas vezes, irmãos, a gente vê os cenários que acontecem aí, a maior parte desses problemas, né, psicológicos, problemas mentais, não é fora da nossa casa, é dentro da nossa casa mesmo, né? Esses problemas eles começam a acontecer no nosso círculo ali mais íntimo, com as nossas esposas, com os maridos, com os filhos. É ali que começam a acontecer esses problemas. E desde ali precisa existir perdão. Não existe nenhum relacionamento que consiga subsistir sem perdão. Se nós temos dificuldade de perdoar, alguma coisa está errada. E eu posso te dizer, baseado na Bíblia, que você está ajoelhando em vão. Porque Deus não vai perdoar você, não vai perdoar os seus pecados. Deus não vai ouvir a tua oração. Se você está pedindo perdão e não é capaz de perdoar, Deus fica impedido de te perdoar por causa da sua atitude. Então Deus quer que nós vivamos livres de qualquer culpa. Mas para isso Deus fala assim, olha, perdoa primeiro. Você perdoa primeiro, assim como você perdoa, eu também te perdoo. Porque muitas vezes nós temos dois pesos e duas medidas, né? A gente erra o tempo todo. Porque quem aqui não erra? Não existe ninguém perfeito. Muito pelo contrário. Todos nós estamos num processo de santificação, tentando melhorar. Cada dia que passa nós melhoramos um pouco. E Deus tem nos abençoado para que esse processo possa continuar na nossa vida. Mas isso não quer dizer que a gente não erre, que a gente não peque. Muito pelo contrário, a gente peca e erra. E todos os dias a gente pede perdão a Deus pelos nossos pecados, pelas nossas culpas. Mas a gente esquece do irmão que está do nosso lado, que nos entristeceu, que muitas vezes falou uma coisa que a gente não queria ouvir, que muitas vezes falou pelas costas e você ficou chateado, que muitas vezes discordou do seu ponto de vista e aí
nisso já criou uma amargura. Então, irmãos, nessa noite Deus nos convida a vivermos livres e sem culpa. A culpa não pode dirigir a nossa vida, mas Ele fala: antes, para que você seja perdoado e para que você não se sinta culpado, você perdoa também quem te ofende. Mas seguindo, a gente pode também ser. Tem pessoas que não são dirigidas pela culpa, mas elas são dirigidas pelo medo. Romanos 8,15, alguém abre para mim aí? Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Aí Paulo está falando aos romanos o seguinte: ele falou: ó, Deus não salvou vocês para vocês serem medrosos, não. Deus libertou vocês da escravidão para que vocês sejam corajosos, para que vocês não se entreguem ao medo. O medo, ele é um sentimento natural do ser humano, né? E muitas vezes o medo é que nos mantém vivos, né? É aquela história que as pessoas dizem que quem morre afogado geralmente é quem sabe nadar, porque o camarada que sabe nadar, ele não tem medo de se afogar. Agora, quem não sabe nadar tem medo de se afogar. Dificilmente essa pessoa que não sabe nadar, ela vai pular numa piscina que ela não sabe a profundidade, ela vai entrar no mar. Se a pessoa não sabe nadar, dificilmente ela vai fazer isso. Então, o medo, muitas vezes, ele nos preserva. Um instinto natural para preservar a nossa vida. Por exemplo, todos sabemos que se a gente pular de um prédio de 10 andares, a gente vai morrer. O que a gente faz? A gente não pula, porque a gente tem esse medo. Da mesma forma, se você colocar uma criança de 1 ou 2 anos e falar para ela pula, ela vai pular, porque ela não tem noção. Ela não existe ainda, ela não tem essa condição na mente dela de sentir esse medo. E aqui eu não estou falando desse medo. Esse medo é o medo natural, é o medo que é usado para a preservação da nossa vida. Mas eu estou falando do medo que domina as pessoas, que fazem com que as pessoas se acovardem, que fazem com que as pessoas se tranquem dentro dos quartos, se tranquem dentro da sua casa e falem assim: eu não sou capaz de sair. Né? A gente vê casos, inclusive, eu já tive pessoas próximas a mim que passaram por um processo de síndrome do pânico. A pessoa fica 6 meses trancada dentro de um quarto, sem sair, porque ela acha que se ela sair ela vai morrer. E não é só mental, sintomas físicos também. O coração acelera, palpitação, a pessoa acha que vai desmaiar, e isso acontece. E aqui, Paulo está falando desse medo, que nós não devemos nos deixar ser dominados por esse medo. Esse medo não pode dominar a gente. A gente precisa entender que a gente foi salvo por Cristo e a gente foi liberto da escravidão do medo. E nós agora somos corajosos. Corajosos por quê? Porque existe um que é maior do que todas as coisas, que está conosco. Esse é Jesus. Então não existe motivo para sermos dominados pelo medo. 1 João 4,18. No amor não há temor, antes do perfeito amor, lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Aí, João está falando assim, ó: quem ama não sente medo. Quem tem o amor aperfeiçoado dentro de você, o amor de Deus, você está isento do medo. É João falando aí. Porque no amor não existe medo. Esse foi o amor que Cristo nos comprou. E esse amor, ele faz com que nós nos sintamos tão seguros,
Porque se você parar para pensar, se a gente parar para analisar, a gente não consegue explicar o amor de Deus. Quem aqui consegue explicar o amor de Deus? Quem aqui consegue trazer um motivo? Não, eu sei porque Deus me amou. Não, a gente não sabe. Ele simplesmente amou. E aqui João está falando aqui, ó, se você foi alcançado por esse amor de Deus, não existe motivo para você ter medo. O que de pior, irmãos, pode acontecer com qualquer um de nós, né? O que de pior? Talvez algo que a gente mais tem medo e que ninguém vai escapar se Jesus não voltar é a morte, né? A gente vê hoje aí pandemia, todo esse movimento, as pessoas têm medo de morrer. É normal isso, ninguém quer morrer. E aí dentro da igreja, por mais que a gente fale, né? Eu sei do meu destino, eu vou estar com Deus. Mas como o irmão Derval fala aqui, ninguém quer pegar a senha para ir antes. Todo mundo quer, deixa eu para depois, não quer ir agora. Isso é natural, porque Deus não nos criou para morrer. Quando Deus criou o ser humano, não existia morte. Quando Deus cria Adão, quando Deus cria Eva, não existia morte. A morte foi consequência do pecado. Depois que o pecado adentrou na humanidade, aí todos nós temos que morrer. Talvez por isso nenhum de nós aceite a morte. Talvez por isso seja tão difícil a gente lidar com algo que é inevitável. Nós sabemos, né? Algumas pessoas dizem aí que quando a gente nasce, a gente só tem uma certeza, que a gente vai morrer. E se Jesus não voltar, existem algumas pessoas que não vão precisar passar pela morte, né? E bem-aventuradas essas pessoas. Mas nós não sabemos. Se Jesus não voltar, daqui 100 anos, nenhum de nós vai estar aqui. Todos nós vamos ter morrido. Talvez alguma criança mais afortunada aí que viva mais de 100 anos esteja ainda, mas nós, nenhum de nós vai estar vivo. Essa é a nossa realidade. Mas muitas vezes nós somos dominados pelo medo. E aí quando Jesus morre por nós na cruz e Ele alcança para a gente a salvação que a gente não merecia, a morte ela não vai ter mais efeito sobre nós. Por quê? Nós sabemos que quem fecha os olhos hoje aqui e morreu com Cristo estará com Deus para uma vida eterna com Deus, sem choro, sem dor, sem pranto. Então, o que de pior pode nos acontecer? João estava tentando fazer as pessoas entenderem isso. Olha, o amor de Cristo isentou vocês do medo. Vocês não precisam mais sentir medo, porque Jesus morreu por vocês. E quem é alcançado por esse amor perfeito não tem mais a necessidade de sentir medo. Então, a lição vai dizer assim, ó, a gente não pode deixar ser dominado pelo medo. O medo não pode dirigir a nossa vida. Quem tem medo nunca alcança aquilo que Deus tem para ele. Porque a primeira coisa, se você analisar os maiores homens de Deus, quando eles são chamados, assim como Moisés, a primeira coisa que Moisés vai falar: eu não posso, eu não consigo, eu não sei falar. É o medo natural, é o medo. Mas nós precisamos passar por cima do nosso medo para que a gente alcance a plena vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para nós. E outras pessoas não são dominadas pelo medo, mas são dominadas pela necessidade de aprovação. E aí eu acho que isso é o que mais está presente nos nossos dias hoje. Eu vejo quase todas as pessoas tendo a necessidade de ser aprovado. Seja ser aprovado pelo pai, pela mãe, pela família, pela esposa, pelo marido, pela sociedade, pelo patrão, pelo chefe, independente de qual seja a necessidade de aprovação. As pessoas têm muito a necessidade de serem aprovadas. E aí eu parei
para pensar, fazendo uma introspecção na minha vida, o que muitas vezes dirige as nossas atitudes é justamente isso, é a necessidade de ser aprovado. Quando na realidade o nosso principal desejo de aprovação deveria ser aprovado por Deus, né? Esse seria, de maneira correta, a nossa principal necessidade de aprovação. Mas nós sabemos que não funciona assim. Nós vivemos no meio, inseridos num contexto de uma sociedade que exige, as pessoas que estão à nossa volta também são exigentes, todos exigem algo de nós. E muitas vezes nós nos sacrificamos a nossa vida, e hoje, principalmente nos nossos dias, a gente sacrifica a nossa vida com Deus, para que a gente possa ser aprovado por alguém. Eu fico analisando, muitas vezes, o que realmente é necessário para nós. Qual é a minha real necessidade? Muitas vezes eu me pergunto isso. E às vezes eu chego na conclusão que, muitas vezes, as minhas necessidades são completamente atendidas por Deus. Muitas vezes não, tá, gente? Todas as vezes. As minhas necessidades, elas são completamente atendidas por Deus. Mas eu sempre quero mais. Eu preciso de mais. Eu preciso da aprovação de quem está à minha volta. E o comentarista da lição, ele vai falar assim, ó: você não pode deixar que a necessidade de aprovação, seja de quem quer que seja, do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, do seu marido, do seu filho, do seu patrão, independente de quem seja, essa necessidade não pode dirigir a tua vida. Essa necessidade de aprovação não pode dirigir a tua vida. Porque o primeiro tópico da lição, ele entra dizendo que muitas vezes a nossa vida é dirigida por coisas que nós não devíamos dar atenção, porque esse é o gatilho que vai nos levar para vários outros problemas. E quando a gente deixa qualquer fator externo que não seja de Deus dirigir a nossa vida, automaticamente nós estamos fora do propósito de Deus e da vontade de Deus. E esse é o maior perigo para nós. Esse é o maior perigo. O tópico 2, antes do tópico 2, alguém? Não, essa lição é a última lição do trimestre passado. Lição 13. Antes de ir para o tópico 2, alguém abre para mim aí Hebreus 3:1, para a gente fechar essa questão de necessidade de aprovação. Hebreus 3:1. Então aí, o autor aos Hebreus está falando assim, ó: tira o foco de toda necessidade que você tenha de aprovação, ou de qualquer outra coisa que tenha dirigido a tua vida, e coloca o foco em quem você precisa colocar, em Cristo. Esse foco tem que estar claro nas nossas vidas. Nós precisamos entender que o foco da nossa vida é servir a Deus através de Jesus Cristo, o sumo sacerdote. Então, quando nós entendemos isso, o comentarista vai falar: olha, se você até hoje não descobriu um propósito para a sua vida, alguma coisa está errada, porque toda vida tem um propósito. Existem alguns irmãos que falam assim, né? Não, eu não faço nada não, eu fico sentado lá no banco da igreja. Foi para isso que Deus me chamou. Eu posso garantir para você que Deus não te chamou para isso não. Deus tem um propósito para cada um. Muitas vezes você pode querer se esconder, você pode não querer fazer por displicência, por preguiça ou por qualquer motivo que seja, mas Deus não criou nenhuma vida sem propósito. E a maior motivação que leva hoje os adolescentes a se suicidarem, porque é a classe que mais se suicida
conhecida hoje, a faixa etária da adolescência, é justamente porque eles não enxergam mais propósito na vida deles. Eles olham para dentro deles e eles entendem: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Para onde eu estou indo? E eles não conseguem enxergar a motivação. E aí, quando a gente não tem motivação, quando a gente não tem propósito, a gente não tem motivo para viver. O ser humano, ele vive com propósito, baseado em um propósito. Esses dias atrás, acho que eu falei aqui que nós não somos como os outros animais. Nós somos a coroa da criação. Deus criou a gente com propósito. Um pardal, ele vai viver voando, ele vai comer por instinto, ele vai atender as necessidades que ele tem, e aquilo ali para ele completa ele. A vida dele é aquilo. Todos os outros animais também são assim. Eles vivem por instinto. Você que tem um cachorro em casa, por mais que hoje a gente considere o animal parte da família, e a gente acha que o animal precisa de tanto carinho, de tanta atenção, mas eu garanto para você que se você pegar o seu cachorro e todo dia der ração para ele, água para ele beber, ele vai viver até o final da vida dele. É o que ele precisa. Os animais, eles vivem por instinto, nós não, nós precisamos de uma motivação, nós precisamos de um propósito. Nenhum ser humano é plenamente satisfeito por comer, beber e dormir. Não. Nós precisamos de um objetivo. E o comentarista sempre fala: você precisa encontrar o seu objetivo. Você precisa entender por que Deus te criou. E o texto áureo da lição diz assim: antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. É Deus falando assim: olha, antes, Marlete, de você existir, eu já tinha um propósito para você. Eu já te conhecia. Para mim já era nítido e claro o objetivo que eu estava te criando. Deus não criou um monte de robô para viver e morrer. Não, Deus criou pessoas com um propósito nítido e claro. E nós temos tido muita dificuldade de encontrar o propósito de Deus para a nossa vida. Mas o tópico 2 vai falar das vantagens que uma vida com propósito tem. Então, Deus tem um propósito para cada um de nós. Talvez esse seja o tema principal da lição de hoje. Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem. Vamos abrir lá Jeremias 29, 11, irmãos. Deixa eu correr um pouco. Então, Deus está falando aqui, você simplesmente não existe por existir. Eu tenho algo reservado para você. Eu tenho um propósito para você. É Deus que está falando. Romanos 8, 28. Alguém abre para mim, por favor. Então, Deus está falando aqui, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que me amam. Então é Deus aqui falando assim, o seguinte: na sua vida, eu te abençoei, para que as circunstâncias te tragam a minha vontade. É Deus falando. Muitas vezes
a gente não entende as circunstâncias que Deus nos coloca. Mas eu, Franciel, não creio que exista nada na nossa vida que está fora da permissão de Deus. Eu não consigo acreditar, olhando para a Bíblia, eu não consigo acreditar. Tudo que acontece na nossa vida acontece por permissão.